Mas é o que vem junto com isso, né? As emendas à Lei dos Direitos Humanos, as emendas ao Código Penal, que realmente causam muita preocupação. E esse mandato levará este país a novos territórios que nenhuma outra nação jamais entrou. O Espírito Santo nos capacita a usar nossa consciência para escolher Cristo e viver a real liberdade. Se alguma vez houve um momento para reavaliar o que é a Constituição, o que ela protege e o que ela prevê, esse momento é agora. Se Deus não tivesse chamado alguém exatamente como ele, não teríamos a América de hoje. Certamente não teríamos as liberdades que temos hoje. Nós estamos vivendo hoje em uma era de desinformação, cultura do cancelamento, coerção da consciência e intolerância com aqueles que se desviam da ortodoxia estabelecida. Muito obrigado, irmão Chris, e é um privilégio estar aqui e compartilhar com vocês neste lindo dia de sábado. Eu realmente aprecio as palavras da oração que ele acabou de fazer há poucos instantes, porque acredito que aqueles que estão envolvidos em uma luta sabem que isso é verdade. Você pode estar envolvido em uma batalha justa, mas o fato de estar em uma batalha pode ter um efeito negativo sobre a sua alma. E quando você luta uma batalha justa, pode acabar ficando duro por dentro, como sola de sapato velho. E você não quer isso. E por isso, o que ele acabou de orar agora é algo muito pessoal para mim, que no meio da luta você mantenha um caráter semelhante ao de Cristo. E você pede ao Espírito Santo todas as manhãs para encher o seu coração, para que as ervas daninhas da raiva que cresceram durante a noite sejam eliminadas pelo Roundup do Espírito Santo. Perdoe a analogia. Então damos as boas-vindas calorosas a todos que estão reunidos aqui hoje e que dia alegre é este. E para aqueles que estão assistindo online, damos a vocês as boas-vindas calorosas. Que vocês sejam abençoados neste momento juntos, é um dos meus destaques do ano. O próximo grande destaque que estou aguardando é a abertura do AME, de 20 a 22 de agosto deste ano. E basicamente começamos com um programa de um dia, depois expandiu para um programa de 2 dias. Agora já é um programa de 3 dias. E há palestrantes vindo de todo o país porque muitas pessoas querem demonstrar sua solidariedade. E que nós defendemos a verdade do Evangelho. Por isso eu encorajo vocês a anotarem isso em seus calendários de 20 a 22 de agosto. Será um evento na quinta, sexta e sábado aqui em Berrien Springs, na abertura do AME. Hoje, porém, eu intitulei meu sermão de Verdadeiro e Livre. Nas minhas anotações está chamado de Ferindo o Rebanho. E quando escrevi esse sermão pela primeira vez, há 2 semanas, ele se chamava Seguindo o Bom Pastor. Então, esse sermão passou por várias evoluções, e comecei com um sermão que eu havia deixado de lado. Era sobre Jesus como o bom pastor em João 10, em contraste com os fariseus como maus pastores em João 9, que dizem que seguimos Moisés, mas não sabemos quem é esse homem, e você presume nos ensinar, e eles o expulsaram. E assim, quando Jesus aparece como o bom pastor em João 10, ele diz: Eu sou o bom pastor em contraposição aos maus pastores infiéis. E então eu preparei esse sermão, ele estava pronto, e o Espírito Santo me deu uma sensação de inquietação santa sobre isso. E isso acontece com todo pregador. Você tem um sermão pronto, mas o Espírito Santo diz: não, guarde isso para outro lugar. Você precisa fazer outra coisa. Então, essa semana, na quinta-feira, essa sensação de falta de paz era como se uma pedra estivesse no meu sapato. Eu dizia: Senhor, eu preciso sentar e escrever um sermão, se o Senhor quer que eu faça outra coisa. Então, eu me sentei e escrevi esse sermão. E assim, hoje eu o ofereço com o sentimento de: bem, Senhor, se é isso que o Senhor quer que eu pregue, então que assim seja. Quando terminei de escrever esse sermão, olhei para trás e pensei: Senhor, o Senhor quer mesmo que eu pregue isso? E o Espírito Santo disse: sim, irmão Vini, é isso que você vai pregar. E assim, ofereço isso a vocês hoje, não porque é o que eu queria pregar, mas porque é o que estou convencido a compartilhar com vocês hoje. E o nosso sermão se intitula Verdadeiro e Livre, e vocês podem ver meus dados de contato ali na tela. E essa será a nossa jornada nesta manhã.
É um sermão em 3 partes. Vamos falar sobre a chegada do Adventismo, depois vamos falar sobre a divisão do Adventismo, depois o Adventismo se repete e então chegaremos às nossas conclusões. Essa é a nossa jornada no sermão de hoje. Após nossa introdução, Adventismo chega, Adventismo se divide e Adventismo se repete. Então, essa é a jornada que vamos trilhar hoje. Então, o que dizemos em conclusão? Há uma passagem de Mateus 26. É uma citação dos evangelhos aqui. Jesus falou, isso foi no cenáculo pouco antes de ser preso, e Jesus disse isso aos discípulos. Ele disse, então Jesus lhes disse, todos vocês se escandalizarão por minha causa esta noite, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Citando ali o profeta Zacarias no Antigo Testamento. E o que aconteceu naquela mesma noite foi que o pastor foi ferido. Jesus era o bom pastor. Ele foi ferido, foi preso e o rebanho se dispersou. E o que encontramos ao longo de toda a história da salvação é que quando o rebanho é atingido, ele nunca permanece unido. O rebanho sempre se dispersa quando os pastores são feridos. Vemos isso por toda a história da salvação. Vemos isso ao longo da história protestante. Vemos isso nos últimos 200 anos, na luta contra regimes totalitários de vários tipos. Mas quando o pastor é ferido, as ovelhas muitas vezes, ou sempre, se dispersam. Então volte comigo para a Ásia Central. Este é um mapa da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E quando eu estava crescendo, morava na Inglaterra, era a época de Margaret Thatcher, Ronald Reagan e da Cortina de Ferro. E eu olhava para um mapa da Europa e pensava, de onde eu gostaria de me casar com uma garota? Ou de onde eu gostaria de me casar com uma garota? E eu olhava para o mapa da Europa e dizia, bem, eu não gosto das moças daquele país, mas gosto das moças daquele outro país. Então eu aprendi em 10 idiomas. Eu te amo, quero me casar com você só por precaução, porque você sabe, os caras costumam decidir muito rápido. E só me lembro em um, que era norueguês, Já elskad, Já vil gifta, memad, que significa eu te amo, quero me casar com você. E assim eu aprendi isso em 10 idiomas e nunca pensei em aprender línguas. No lado leste da Cortina de Ferro. Bem, a Cortina de Ferro caiu e eu me casei com uma mulher que estava atrás da Cortina de Ferro. Mas enfim, aqui está um mapa da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Normalmente analisamos os mapas a partir da perspectiva da Grã-Bretanha como 0, que é o tempo médio de Greenwich. E tudo fica a oeste ou a leste de Greenwich, mas em Londres. Mas este é um mapa, tal como os soviéticos o veriam. E você vê ali no canto esquerdo da tela, temos a Bielorrússia, a Ucrânia, as regiões bálticas, depois temos o Cáucaso no canto inferior esquerdo. E bem ali, por volta das 7 horas no mapa, como você pode ver, estão as repúblicas da Ásia Central. Nós costumávamos chamá-las de stans e bans. Tajiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Cazaquistão e Azerbaijão. Foi onde passei muitos anos felizes da minha vida. Ali está uma imagem mais clara da antiga União Soviética. E você vê o Cazaquistão, aquele grande bloco azul bem no meio ali. O Cazaquistão tem mais ou menos o tamanho da Europa Ocidental, com apenas alguns milhões de pessoas vivendo lá. É basicamente um espaço vazio. E logo ao sul do Cazaquistão, você tem os stans menores. Você tem o Turcomenistão. E a versão em cor dourada que você vê ali, que não aparece aqui, é Uzbequistão. E hoje vou falar sobre uma história que aconteceu no Uzbequistão, que ainda é uma nação até hoje. Aqui está uma cidade típica da época, com fotos dos blocos de apartamentos soviéticos. E esses blocos de apartamentos menores, com 5 andares, são chamados de Khrushchevsky. Eles foram construídos a partir da época de Nikita Khrushchev. Vejo algumas cabeças balançando aqui. Eu costumava morar em um Khrushchevsky. Eles tinham os degraus, quando você subia, aqueles degraus de cimento gastos. Eles nunca eram totalmente nivelados. Você tinha que olhar com muito cuidado por onde andava. Quando eu morava neles, a parte elétrica ficava na entrada. Você via um emaranhado de fios elétricos e o seu fio era um daqueles. E você encostava a sua ponta nos outros fios para ver se tinha eletricidade ou não. E quando você subia para o seu Khrushchevsky, o aquecimento estava muito, muito quente, porque era aquecimento comunitário. E o governo fornecia aquecimento como uma questão de bem social. Então, no meio do inverno, quando está muito abaixo de 0, as janelas ficam abertas.
E você anda por aí de camiseta porque está tão quente, os radiadores estão fervendo dentro daqueles antigos prédios do esquema Khrushchev. E na verdade, muitos dos meus familiares passaram a vida nesses apartamentos Khrushchevsky. Mas eu quero voltar ao dia 14 de março de 1978. E houve uma batida na porta e 20 homens uniformizados invadiram um pequeno apartamento Khrushchevsky. Era um apartamento de 2 quartos. Esse era um apartamento soviético padrão. Eles vieram da KGB, eles vieram do Ministério de Assuntos Internos, eles vieram da Promotoria do Estado. Com insultos e ameaças, eles empurraram a família para um dos 2 quartos e então começaram a revirar o apartamento. E eles não apenas revistaram como fazemos no Ocidente. O que trouxeram? Trouxeram alavancas de ferro e pás. Eles trouxeram machados, eles trouxeram serras, trouxeram detectores de minas, um guincho de metal e sondas. Trouxeram luzes potentes, câmeras, armas, radiadores e geradores. E algemas. Eles se chocaram contra o teto. Eles demoliram as chaminés. Eles arrancaram o chão. Eles derrubaram as paredes internas. Eles saíram e cavaram 2 metros até atingir o pavimento asfáltico. Eles escavaram todo o pátio onde a família tinha alguns vinhedos, algumas videiras, trepadeiras e estacionaram o carro. Eles realmente abriram os esgotos e enviaram pessoas para inspecioná-los. Eles estavam desmontando aquele apartamento, tijolo por tijolo, bloco de cimento por bloco de cimento. A família protestou contra isso e foi informada pelo oficial responsável, cujo nome era Herman Ponmaryov. Ele disse a eles: "Basta eu dizer uma palavra e o mundo vira de cabeça para baixo." Ele ameaçou a família, e nessa família havia um homem de 83 anos que era frágil, e seu filho, que também estava em más condições. Estavam lá sua nora e uma senhora chamada Dina Vladimirovna Lepchina. A saúde do filho era frágil e, a partir daquele dia, ele passou a ter ataques cardíacos e enxaquecas diários. Eles arrastaram o homem de 83 anos e seu filho para interrogatório. A nora era uma mulher corajosa. Ela decidiu protestar contra isso. Então ela escreveu uma carta, que ainda pode ser encontrada hoje na internet, para Leonid Ilyich Brezhnev, que na época era o secretário-geral da URSS. Ele ocupou esse cargo de 1964 a 1982. Esses foram os anos em que a URSS basicamente estagnou. Foi nessa época que a URSS simplesmente estagnou, onde nenhum avanço ocorreu e a decadência social começou a ser vista em todos os lugares, tanto social quanto economicamente. Ela protestou contra o comportamento ilegal da KGB, a KGB, mas foi simplesmente ignorada por uma burocracia hostil. Em março de 1979, aquele homem de 83 anos foi levado a julgamento. O tribunal abandonou qualquer senso de neutralidade. A URSS iria conseguir o que queria. O advogado de defesa insistiu que as palavras do réu fossem incluídas no registro oficial. As acusações oficiais eram, e cito, incitar cidadãos a se recusarem a participar da vida pública e a cumprir suas obrigações civis. Cito, liderar uma organização conspiratória, cito, viver dos recursos dos fiéis, ou seja, dízimo, cito, disseminar fabricação sabidamente falsa, caluniando o Estado soviético. Fim da citação. Ele foi publicamente acusado de se unir aos dissidentes mais famosos da União Soviética: Sakharov, Solzhenitsyn, Orlov, Ginsburg, Khodorovich, Grigorenko e outros. E a principal testemunha de acusação, veja só, a principal testemunha de acusação era um ex-adventista, agora voltando-se contra seus irmãos. O mundo respondeu. Talvez você se lembre do nome Andrei Sakharov. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1973. Em 1975, ele era um dissidente. Ele era um físico nuclear. Ele promovia os direitos humanos ao redor do mundo e na União Soviética. Andrei Sakharov protestou publicamente contra a prisão daquele homem de 83 anos. Ele escreveu ao presidente Carter e não recebeu resposta. Ele escreveu ao Papa e não recebeu resposta. Ele escreveu a líderes mundiais e não recebeu resposta. Mas ele documentou as cartas que enviou para mostrar ao mundo que o mundo não se importava com os direitos humanos na União Soviética. Andrei Sakharov lutou por aquele homem de 83 anos.
A Conferência Geral não lutou por aquele homem de 83 anos, mas Andrei Sakharov lutou. E aquele velho, ele foi condenado quase imediatamente a 5 anos em um campo de trabalho forçado no norte da Sibéria. Antes de ser levado, sua nora, Dina, trouxe roupas quentes para o velho, mas as autoridades a impediram. Alguns meses depois, na tundra da Sibéria, seu corpo não resistiu. Sua corrida havia terminado. Ele havia combatido o bom combate. Ele guardou a fé. Mas quem era aquele velho? Você vê sua foto na tela, um nome que hoje está praticamente esquecido pelos adventistas ocidentais. Alguns de vocês o conhecem. O nome dele era Vladimir Shelkov. Ele nasceu em 1895. Ele foi preso pela polícia secreta de Stalin em 1931 e passou a maior parte de sua vida adulta confinado em campos de trabalho forçado. Ele foi um líder do que chamavam na época de adventistas verdadeiros e livres. Eles eram um grupo dentro do adventismo. Vamos revisar a história deles em alguns instantes. Mas eles se recusaram a pegar em armas para defender a União Soviética e se recusaram a estabelecer qualquer relação oficial com a própria União Soviética. O próprio Shelkov era um homem profundamente erudito que defendia o pacifismo citando os primeiros pais da igreja. Ele dominava os escritos de Orígenes e Tertuliano. Ele formou laços estreitos com outros ativistas de direitos humanos em toda a União Soviética. Um companheiro de prisão judeu na Sibéria, um homem chamado Avram Shifrin, o descreveu como um homem, abre aspas, com um rosto intenso e expressivo, cujos olhos, abre aspas, eram escuros e tranquilos e literalmente irradiavam ternura. Fim da citação. Segundo Shifrin, seu companheiro de prisão, e cito aqui novamente, toda a culpa do pastor Shelkov residia em sua rejeição à guerra. O pastor Shelkov pagou um preço alto por sua luta pacífica pelos direitos humanos. Ao longo de sua vida, ele liderou o que hoje chamamos de adventistas verdadeiros e livres. Mas quem era esse grupo? E por que eram tão odiados não apenas pelos soviéticos, mas também pela Igreja Adventista Oficial? Então, vamos olhar um pouco para a história aqui. O adventismo chega ao que hoje chamamos de Federação Russa, ou União Soviética. Vamos nos aprofundar um pouco na história aqui. Na tela, você vê um mapa do sul da Rússia, da Ucrânia e da região norte do Cáucaso. O adventismo chegou ao que hoje chamamos de Rússia na década de 1880, e os primeiros convertidos não eram russos, mas sim alemães. Eles eram alemães étnicos que se estabeleceram no que hoje chamamos de Ucrânia e nas regiões do Volga, do rio Volga. E a linha azul escura que sobe e depois segue para o nordeste, esse é o rio Volga. E eles se estabeleceram ao longo da bacia do rio Volga. Você vê a cidade de Volgogrado ali na tela. Esse é o ponto vermelho, o que antes era chamado de Stalingrado, o ponto de virada da Segunda Guerra Mundial. E os alemães étnicos se estabeleceram ao longo do rio Volga e a oeste, atravessando o que hoje é o país da Ucrânia. E foi ali que esses alemães se estabeleceram. Havia leis rigorosas no Império Russo contra o proselitismo entre russos e contra o proselitismo entre ortodoxos. Mas os colonos alemães não eram russos nem eram ortodoxos. E por isso o governo não se importava muito com o primeiro evangelismo entre os colonos alemães na Ucrânia e na região do Volga. Aqueles adventistas, ou aquelas pessoas que tentavam fazer proselitismo entre os russos, eram punidos com multas severas. Eles eram enviados para o exílio interno na Sibéria, ou através do Cáucaso. E assim, os primeiros adventistas na Ucrânia e os primeiros adventistas na Rússia eram, na verdade, emigrantes alemães. Alguns deles partiram e vieram para a América, onde se uniram à Igreja Adventista no início dos anos 1800. E, na verdade, a partir de 1879, adventistas alemães na América começaram a enviar literatura adventista de volta para a Ucrânia e para a região do Volga, na Rússia. Em 1882, avançando no tempo, havia um livreiro menonita que ia de porta em porta. Ele era empregado pela Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Seu nome era Gerhard Peck e lhe foi mostrado um panfleto adventista chamado A Mensagem do Terceiro Anjo. Esse panfleto lhe foi dado por um vizinho alemão em uma aldeia alemã na Ucrânia.
Ele percebeu que aquele era um livro considerado subversivo aos olhos do governo, mas leu-o secretamente no seu próprio celeiro, e então se tornou adventista apenas por ler aquele panfleto. Ele se convenceu sobre a mensagem do terceiro anjo. Então ele escreveu para os editores nos Estados Unidos e pediu que enviassem mais literatura. Ele então passou a distribuir não apenas Bíblias da Sociedade Bíblica Britânica e estrangeira, mas também começou a entregar literatura adventista gratuitamente enquanto ia de porta em porta. E assim, a mensagem adventista se espalhou entre as aldeias de língua alemã da atual Ucrânia e da região do Volga. Em 1886, esse homem chegou ao país. Seu nome era Ludwig Conrad. Agora sei que ele é uma figura controversa na história adventista, dependendo de para onde foi mais tarde em sua vida. Mas em 1886, ele havia sido enviado pela nossa Associação Geral para estabelecer a obra adventista na Suíça e na Europa Central. E enquanto morava na Suíça e fazia viagens até a Alemanha, percebeu que os adventistas alemães na Rússia estavam escrevendo para seus parentes alemães na Alemanha pedindo ajuda. E então ele disse, bem, talvez eu possa ajudar. Assim, em 1886, Ludwig Conrad viajou para Odessa, no sudoeste da Ucrânia, hoje na costa do Mar Negro. E ele viajou até lá e se encontrou com o irmão Peck. E juntos, eles atravessaram a Crimeia. Eles cruzaram a Ucrânia. Eles viajaram pela região do Volga e pelo rio Volga. E desceram até a região do Cáucaso. Eles estavam visitando grupos de alemães observadores do sábado, pregando, batizando e encorajando esses convertidos. E os primeiros convertidos russos vieram em um batismo numa cidade chamada Berdabalut. O próprio Conrad foi então prontamente preso e acusado pela polícia local, por espalhar heresias judaicas e fazer proselitismo entre russos, o que era contra a lei no Império Russo. O jovem russo que ele havia acolhido na igreja, no entanto, se apresentou e testemunhou que havia deixado a igreja ortodoxa 11 anos antes, e que na verdade não havia sido batizado, mas sim ingressado por profissão de fé. E como ele tecnicamente não havia batizado esse jovem russo, Conrad foi libertado, após passar mais 40 dias na prisão. Como não sabia falar russo, o irmão Peck decidiu ficar com ele na prisão como seu tradutor, e eles passaram esses 40 dias juntos. Em 1889, havia congregações adventistas espalhadas por toda a Ucrânia, região do Volga e partes do sul da Polônia de hoje. O movimento adventista cresceu nessa parte do mundo, através da pregação fiel, de grupos secretos de igrejas domésticas e sob a luz hostil da perseguição. Quando novos crentes eram exilados, e muitos foram para a Ásia Central, brincavam que o governo estava pagando as passagens dos missionários. E onde quer que os prisioneiros adventistas fossem, igrejas domésticas eram iniciadas onde quer que eles chegassem. E tendemos a pensar nos Estados Unidos como uma nação grande, mas nós só temos 4 fusos horários, sim, da costa leste ao Pacífico. O Havaí está lá longe, mas só o território continental tem 4 fusos horários. A Rússia tem quase 12 fusos horários de largura. É enorme. Então, quando exilavam você para a Sibéria Central, você podia estar a 9 fusos horários de distância. Só para colocar em perspectiva, isso é como ser exilado de Berrien Springs para o país da Jordânia ou Arábia Saudita. É tão longe quanto seria hoje sem as telecomunicações modernas. E assim, os adventistas foram dispersos pela perseguição. Na década de 1890, sob o czar russo Nicolau II, mas onde quer que fossem, fundavam igrejas. E em pouco tempo, o número de russos na igreja superou o número de alemães dentro da igreja naquela parte do mundo. E o que havia de tão atraente no adventismo para os crentes russos? Havia várias características do adventismo que atraíam as pessoas. A primeira era o fato de fazermos parte da reforma radical. A ideia de que todo homem, mulher ou criança tem o direito e a responsabilidade de ler a palavra de Deus por si mesmos, e Deus falará com você através da palavra de Deus, de forma suficiente para o seu entendimento, para que você possa receber a salvação. E assim, essa ideia era uma ideia revolucionária em um país onde as pessoas iam a uma igreja ortodoxa e o padre ficava de costas para a congregação e murmurava palavras em eslavo antigo, que ninguém falava na época, e esse era o serviço religioso.
As pessoas apenas observavam o padre falando em outra língua. Então, a ideia no adventismo de que você estuda a Bíblia por si mesmo teve um grande impacto. Os cultos eram em língua russa, não no antigo eslavônico da Igreja Ortodoxa. Os pregadores adventistas enfatizavam a necessidade de uma vida devocional pessoal, de santidade pessoal em uma sociedade onde o alcoolismo era predominante e a capacidade e possibilidade de orar por si mesmo. Quero encorajá-lo hoje. Leia a palavra de Deus todos os dias. Converse com seu Pai Celestial todos os dias. E busque a santidade pessoal. Isso faz parte da mensagem do Evangelho. Agora temos a liberdade de fazer isso em nosso país. Não negligencie essas liberdades. Não as tome como garantidas. E outra coisa que a igreja adventista oferecia era que, quando um membro era perseguido, o restante da igreja se unia em apoio. Havia comunhão, havia apoio. Você podia confiar que seus irmãos e irmãs estariam ao seu lado e defenderiam você. E se você fosse preso, seus irmãos e irmãs iriam até a polícia, iriam até o governador, fariam tudo o que pudessem para conseguir que você fosse solto. Os adventistas não tinham medo de se destacar em público e tomar uma posição pública em favor de seus parentes, irmãos e irmãs em Cristo que estavam presos. Eu vi isso quando estive na República Autônoma de Kitvan em meados dos anos 90. Essa é uma região entre a Armênia, Turquia e Irã, e a igreja lá era composta principalmente por babushkas, avós. E eu percebi que muitos dos homens haviam desaparecido por causa da KGB. Praticamente não havia homens na igreja. E o que mantinha a igreja funcionando era um grupo dessas avós que pareciam dóceis e carinhosas, mas eram ferozes como pitbulls se alguém tocasse em qualquer pessoa daquela congregação. E elas iam destemidamente até os oficiais da KGB e exigiam a libertação de sua irmã. E a KGB pensava, o que essas avós vão fazer? Eles não achavam que as avós fossem uma ameaça significativa, então deixaram os membros da igreja irem embora. Não há nada como ter uma avó feroz do seu lado, e vimos isso durante a União Soviética. Em 1890, foi realizada a primeira reunião geral de adventistas no Império Russo, em uma cidade chamada Eigenheim. Era uma vila alemã no Cáucaso. Havia mais de 100 delegados presentes. Um deles era um homem chamado Teofil Babienko. Ele era um convertido de Stavropol, logo ao norte do Cáucaso, atualmente. Ele foi ordenado como ancião e enviado para pastorear uma igreja russa. Mas ele foi imediatamente preso e enviado pelas autoridades czaristas para o outro lado das montanhas do Cáucaso. A cidade para onde ele foi, porém, era o ponto final das rotas das diligências, das carruagens. E então ele decidiu distribuir literatura adventista para toda a diligência que chegava à cidade e para toda a diligência que saía da cidade. E aquelas diligências cruzavam todo o que na época era chamado de Império Russo. E a literatura adventista se espalhou por meio daquele ato de perseguição. Quero dizer algo a vocês aqui hoje, irmãos e irmãs. Bem, o que vimos na pandemia foi o mundo inteiro se voltar contra uma pequena minoria que o mundo nem sabia que existia antes de 2020. E, de repente, aquilo pelo qual essa minoria se posicionava passou a ser conhecido em todo o mundo, não por causa do que eles diziam, mas por causa do ódio lançado sobre eles pela grande mídia. E o que vai levar a mensagem adventista até o fim do mundo, no tempo do fim, não é apenas o que pregamos, é o fato de sermos fiéis ao que Deus nos deu. E a perseguição daqueles que não receberão a marca da besta significa que o mundo inteiro saberá que existe um grupo de pessoas que não recebe a marca da besta. E por que eles não recebem a marca da besta? E no que eles realmente acreditam? Por que aceitariam coerção econômica e até a pena de morte? Há algo sobre esses adventistas ao proclamarem a marca da besta? A perseguição não é necessariamente uma coisa ruim. Posso dizer por experiência própria, e sei pela minha experiência, que advogados na Associação Geral e na Divisão assistem a esses sermões, que obrigado pela perseguição. Não existe propaganda melhor para um pregador do que ser perseguido. E não existe propaganda melhor para um pastor do que ser banido, porque todo mundo quer ouvir o que você tem a dizer. Você se torna o fruto proibido. Então, o que aconteceu depois foi em 1905, o czar Nicolau II, houve uma convulsão social na Rússia. As pessoas queriam modernização. Então, um novo contrato social foi proposto.
E nesse contrato, nesse pacto social, o czar concordou que haveria liberdade religiosa dentro do Império Russo. E denominações além da Igreja Ortodoxa passaram a poder ser registradas. E foi nesse momento que igrejas como os batistas, os metodistas e os adventistas receberam seu registro na Rússia em 1905. E em 1906, muito antes dos soviéticos surgirem. Assim, a Igreja Adventista foi oficialmente reconhecida pelas autoridades cesaristas em 1906. O número de membros cresceu para mais de 40 congregações e mais de 2.500 membros. Eles agora produziam sua própria literatura em sua própria casa publicadora, e na véspera da Primeira Guerra Mundial já havia quase 6.000 adventistas, sendo que muitos dos pastores eram formados não na Rússia, mas em Friedenthal, na Alemanha, porque muitos dos pastores originais eram alemães. E mesmo quando fui à União Central, que ficava baseada no Cazaquistão em meados dos anos 90, o presidente da União era um homem chamado Pastor Schwarzkopf. Pensei, esse não é um nome russo. Então perguntei por aí, e havia cerca de 60 pastores naquela união, e 58 deles eram alemães. E alguns anos depois, todos eles emigraram para a Alemanha e deixaram a igreja quase sem pastores naquela parte do mundo. Então houve uma corrida, um programa intenso de treinamento para anciãos e novos pastores, porque tantos pastores de origem alemã haviam voltado para a Alemanha após o colapso da União Soviética. Mas, de qualquer forma, quando a Primeira Guerra Mundial começou, muitos adventistas foram deportados para a Sibéria Central, para campos de trabalho forçado administrados pelo czar, porque eram problemáticos por dois motivos. Primeiro, eles eram alemães, e segundo, eram uma seita revolucionária. Os pastores foram presos, e você pode ver algumas fotos ali de alguns desses campos de trabalho. E a maioria das pessoas não sobreviveu aos campos de trabalho czaristas. Os soviéticos não inventaram esses campos. Eles já existiam muito antes, sob o czar Nicolau II. Mas muitos desses pastores morreram nesses campos. E assim como na Alemanha, também na Rússia a igreja ficou dividida quanto à ideia do alistamento obrigatório. E na Grã-Bretanha a igreja declarou: somos objetores de consciência. Não lutaremos em defesa de um império. E assim, muitos adventistas passaram a Primeira Guerra Mundial na Grã-Bretanha, em campos de trabalho forçado. Meu bisavô foi o primeiro adventista da minha família. Ele foi batizado pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele era um estivador na costa sul da Inglaterra. E quando a Primeira Guerra Mundial começou, que foi uma guerra de impérios, ele se juntou a cerca de outros 40 homens adventistas. E eles passaram a Primeira Guerra Mundial em um campo de trabalho forçado. Mas na Alemanha, a igreja se dividiu e a igreja alemã oficial disse: nós apoiamos lutar pelo Kaiser e apoiamos trabalhar nas fábricas de munição. No sábado, porque é seu dever patriótico, e assim o grupo acabou sendo forçado a sair, e hoje os conhecemos como os Adventistas da Reforma. E a mesma divisão aconteceu na Rússia. Na Rússia, os adventistas também se dividiram. Você luta pelo Império Russo contra os alemães ou mantemos a posição de conscrição por consciência? E assim, a divisão começou a aparecer de 1914 a 1917, durante os últimos 3 anos do Império Russo. Mas quando os bolcheviques chegaram ao poder, Lenin libertou a maioria dos prisioneiros de consciência. Costumamos pensar em Lenin como um dos monstros da história. Sim, ele foi. Mas houve algumas coisas que ele fez que conquistaram a simpatia dos adventistas. Uma das coisas que Lenin fez foi o seguinte: em um decreto emitido em 4 de janeiro de 1919, ele concedeu isenção aos adventistas do serviço militar com base na liberdade de consciência. Esse foi Vladimir Lenin. Ele concedeu aos adventistas isenção do serviço militar. Ele disse: vocês não precisam lutar no Exército Vermelho, nós vamos conceder isenção para vocês. E assim, para muitos adventistas, Lenin foi, por muitos anos, muito respeitado porque defendeu a liberdade de consciência deles. Muitos prisioneiros políticos e prisioneiros de consciência foram libertados dos campos de prisioneiros do czar, e Lenin deu aos cristãos a oportunidade de evangelizar abertamente e de realizar aulas religiosas privadas, pelo menos inicialmente. O comentário de Lenin sobre os padres ortodoxos que marchavam com os bolcheviques foi chamá-los de idiotas úteis. Porque muitos desses padres bolcheviques estavam segurando faixas falando sobre igualdade, equidade, liberdade e coisas desse tipo.
e eles marcharam com os bolcheviques. Mas depois que os bolcheviques chegaram ao poder, muitos desses pastores e padres ortodoxos foram presos ou executados ou enviados para a Sibéria. Assim, os adventistas receberam permissão de Lenin para estabelecer fazendas coletivas. Os adventistas estabeleceram 7 fazendas coletivas na atual Ucrânia, aprovadas pelo Comissariado do Povo para a Agricultura. Essas fazendas coletivas tornaram-se muito produtivas, mas despertaram o ciúme dos oficiais ateus. Em 1928, havia quase 14.000 adventistas na União Soviética, mas problemas estavam por vir, tanto de dentro quanto de fora. Então já vimos a chegada do adventismo. Agora vamos analisar a divisão do adventismo. Sob os czares, doutrinas adventistas fundamentais levaram a conflitos com o Estado, e essas são as 3 doutrinas principais que você vê na tela. A primeira doutrina fundamental era esta: portar armas para defender e matar por um Estado ateu. Os adventistas acreditam que não somos chamados por Deus para matar em nome de um Estado que nega a existência de Deus. Nós não iríamos defender um Estado ateu, e eles viam isso como uma violação do 6º mandamento. O segundo motivo pelo qual os adventistas tinham problemas com os soviéticos, e isso ocorre enquanto Lenin está morrendo e Stalin assume o poder, era o fato de que, ao prestar um juramento militar, você está entregando o controle da sua consciência ao seu comandante. E se você olhar para o Departamento de Capelania da Divisão Norte-Americana, eles usam os mesmos argumentos até hoje sobre o serviço militar, mesmo aqui nos Estados Unidos. Que ao assinar um juramento militar, você está entregando o controle da sua consciência ao seu comandante. E o problema com isso é que o maior mandamento, e o primeiro mandamento é amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, alma e mente. Você está quebrando o maior mandamento ao ceder o controle desse relacionamento ao seu comandante. A terceira razão pela qual os adventistas tiveram problemas com os bolcheviques ou com a União Soviética foi a profanação do sábado durante o serviço militar. E por essas 3 razões, houve uma divisão dentro da igreja no adventismo. No início da década de 1920, de 1924 a 1928, foram os anos em que a divisão se tornou cada vez mais evidente para todos. Agora, quando a Igreja Adventista recebeu seu reconhecimento legal em 1906, sob o czar, eles enviaram uma carta de saudação ao czar cuidadosamente redigida. Eles prometeram prestar a Nicolau II tudo o que pertence a César, ou seja, impostos e tributos, temor e honra, mas ao mesmo tempo se comprometeram a dar a Deus o que pertence a Deus. Não vou mentir para vocês, mas eles não definiram na carta o que pertence a Deus. Mas agora a divisão estava se tornando cada vez mais aberta entre os adventistas. De 1924 a 1928, a questão central era esta: os adventistas deveriam aceitar o alistamento obrigatório no Exército Vermelho? Um exército que estava sendo usado para matar cristãos. Um exército que estava sendo usado para eliminar a fé ortodoxa. Um exército que estava sendo usado para administrar grandes campos de concentração, ou melhor dizendo, campos de trabalho por toda a Sibéria. Os bolcheviques e os comunistas simplesmente assumiram os campos de prisioneiros czaristas. Eles já existiam. E assim, o Conselho Adventista de toda a Rússia. Em 1924, eles se reuniram e disseram: não somos contrários a isso em princípio, servir no Exército Vermelho, mas vamos deixar essa decisão para o indivíduo e para a consciência de cada um. E disseram: se você optar por servir, recomendamos que sirva nas unidades médicas ou de construção. E assim essa foi a primeira posição em 1924. Eles expressaram, e aqui estou citando, gratidão e sincero apoio ao Lenin. E o Congresso Adventista de toda a União, em 1924, prometeu apoio ao, abre aspas, único governo progressista do mundo, fecha aspas. O foco deles estava naquilo que tinham em comum com os soviéticos, não naquilo que os dividia dos soviéticos e da ideologia soviética. Eles acreditavam que poderiam conquistar amigos, condenando as injustiças do capitalismo, o poder, a ganância do imperialismo e a decadência moral das igrejas estabelecidas do Ocidente. E apoiavam a reorganização comunista da sociedade, porque nos tempos czaristas a Rússia era uma sociedade muito doente.
Mas as divisões finalmente vieram à tona em 1928. Ali está a foto do Congresso Adventista de toda a União. Foi o 6º Congresso de toda a União. Ele se reuniu em 1928. Esses são os membros do Congresso. Essa é uma foto rara desse grupo em particular. E nesse grupo específico, sob pressão das autoridades marxistas, esse Congresso de Adventistas declarou que todos os membros agora estão sujeitos ao alistamento militar, independentemente de serem ou não objetores de consciência. Essa nova posição foi então retroativamente aplicada a 1924 e também decidiram expulsar todos e quaisquer adventistas que se recusassem a se alistar para lutar pelo Exército Vermelho. 1928, lá está o 6º Congresso. E foi isso que fizeram. Eles expulsaram os adventistas que não quiseram servir no Exército Vermelho. E assim nasceram os verdadeiros e livres adventistas. Eles são chamados de verdadeiros, em suas próprias palavras, porque permanecem fiéis ao 4º e ao 6º mandamentos, honrando o dia de sábado e recusando-se a matar em defesa de um Estado sem Deus. Eles também são livres porque se recusam a registrar suas congregações junto às autoridades soviéticas, ateias e perseguidoras. Eles alegavam que, se registrassem suas autoridades, estariam sujeitos aos ditames e ordens das autoridades ateias. Shelkoff tornou-se o líder dos verdadeiros e livres a partir de 1954 e argumentava que no Ocidente falamos sobre a Igreja Católica, uma união entre Igreja e Estado. Na União Soviética, eles tinham uma união entre Igreja e Estado, mas era a ideologia ateísta e o Estado se unindo para perseguir aqueles que eram fiéis a Jesus Cristo. E assim, esses dois grupos adventistas existiram lado a lado desde 1928 até o colapso da União Soviética. Os adventistas oficiais e os verdadeiros e livres. Agora, eles tiveram seus altos e baixos. Havia questões sobre algumas das teologias dos verdadeiros e livres, eu reconheço isso. Mas esses dois grupos existiram na União Soviética de 1928 até 1989. Os adventistas oficiais tiveram seus problemas com o governo. Quando Stalin fez seus expurgos, ele prendeu toda a congregação de Leningrado e os enviou para o exílio. Muitos pastores foram exilados, muitos foram presos. Os adventistas oficiais tiveram seus problemas com o Estado. No entanto, eles mandavam seus filhos para a escola no sábado e, se necessário, serviam no Exército Vermelho caso fossem convocados. Os True and Frees, no entanto, enfrentaram a perseguição mais brutal de Joseph Stalin. Eles foram presos em massa, eles foram exilados. Foram enviados para morrer de fome ou tortura em campos de trabalho forçado. Alguns foram simplesmente executados. Crianças foram tiradas de seus pais. Foram forçadas a viver em orfanatos soviéticos. Casas eram vasculhadas em busca de literatura ilegal. Jovens eram presos por se recusarem a fazer o juramento de lealdade ao Estado soviético. Mas apesar dessa perseguição, os True and Frees prosperaram. Eles não apenas sobreviveram, eles prosperaram. Quanto mais intensa era a perseguição soviética, mais os True and Frees eram agressivos em seu evangelismo. Eles estabeleceram gráficas desde Vladivostok até o oeste da Rússia, depois para o oeste até a Bielorrússia e ao sul até a Ucrânia. Eles distribuíram literatura adventista por toda a União Soviética. E os soviéticos continuavam tentando encontrar a origem dessa literatura, mas não conseguiam. Eles ensinavam sua fé aos filhos, o que era ilegal na União Soviética. Eles administravam ministérios de caridade locais. Eles mantinham igrejas domésticas clandestinas. Eles se recusavam a jurar fidelidade ao Estado soviético e se recusavam a mandar seus filhos para a escola no sábado. E caso você pense que isso é história antiga, se você for ao Vietnã hoje, essa divisão está bem diante dos seus olhos. Hoje existe uma igreja adventista oficial no Vietnã e eles mandam todos os seus filhos para a escola no sábado. E existe a igreja adventista clandestina no Vietnã. Eles têm sido apoiados pelo Ministério ASAP por muitos anos. E eles são 5 ou 6 vezes maiores em número do que os adventistas oficiais. E a questão principal é, você manda seus filhos para a escola ou seus jovens para a universidade no sábado ou não? Alguém muito próximo de mim, não vou mencionar o nome dela, mas alguém muito próximo de mim se tornou adventista na adolescência após o colapso da União Soviética. E ela estava vivendo em uma nação muçulmana, e o professor não gostava dela e marcou o exame final para o sábado. E ele disse,
Eu sei que você não pode fazer porque é adventista. E então essa pessoa, cujo nome não será revelado, disse: bem, eu vou estar na igreja no sábado. Eu não vou fazer o exame. E então essa pessoa foi à igreja no sábado. E na segunda-feira foi à universidade e percebeu que tinha tirado a nota mais alta no exame. Foi um anjo. Não tenho certeza do que a política de desonestidade acadêmica tem a dizer sobre a atuação do Espírito Santo. Mas ela passou com louvor em um exame que nunca fez, porque ela escolheu adorar a Deus no sábado. E você sabe, naquela época, no início dos anos 90, se você não fizesse um exame, tinha que refazer todo o ano letivo. E muitos dos amigos daquela jovem tiveram que refazer vários anos, porque as provas eram marcadas para o sábado. E até mesmo aqui nos Estados Unidos, vi recentemente que exames foram marcados para o sábado em um dos nossos estados, e nossos jovens estão sendo forçados a tomar essa decisão. Eu não me lembro qual era a data, mas isso chamou minha atenção esta semana. Isso não é algo que aconteceu apenas há 30, 40, 50 anos. Isso está ressurgindo de forma preocupante na América hoje. Então, finalmente, sob o governo de Brezhnev, os soviéticos decidiram erradicar a verdade e congelá-la de uma vez por todas. E eles desencadearam a KGB em uma campanha de perseguição sem precedentes entre 1978 e 1979. Foi nesse contexto que ocorreram a prisão final, o julgamento, o encarceramento e a morte do pastor Vladimir Shkelkov. Eu não sei o que você estava fazendo em 1978 a 79. Minha lembrança de 1980 são as Olimpíadas em Moscou. É nisso que penso quando me lembro de 1980. Alguns não lembram de 1980. Talvez você seja muito jovem ou velho para recordar, não sei. Mas eu me lembro de 1980 pelas Olimpíadas em Moscou e pela recusa de muitos países em participar por causa da invasão soviética do Afeganistão. Eu não percebia, crescendo na Inglaterra, que irmãos e irmãs em Cristo estavam pagando o preço máximo naquele momento por sua fé. E por isso falamos sobre essas coisas hoje, porque é importante que não esqueçamos pelo que nossos irmãos e irmãs passaram. E não esquecemos a lição principal, que é que a perseguição não acaba com a igreja. O sangue dos mártires é a semente da igreja. E quanto à Conferência Geral naquela época, o Elder Neil Wilson era o presidente da Conferência Geral. Você vê a foto dele na tela. Ele pessoalmente assumiu o controle de construir um relacionamento funcional com as autoridades da URSS. Acho que a ideia era, se nos engajarmos de forma positiva com essas pessoas, podemos ajudá-las a seguir na direção certa. Acho que essa era a ideia geral. E assim, em 1979, quando os soviéticos estavam perseguindo amargamente os Stream-Fries e tentando exterminá-los e tentando descobrir onde estavam as impressoras que distribuíam toda essa literatura adventista na União Soviética, o Elder Wilson escreveu uma carta aberta aos adventistas soviéticos em 1979. E esta é a carta aqui. E ele disse o seguinte: a Conferência Geral só pode reconhecer uma única organização adventista do sétimo dia em qualquer país. Normalmente, essa seria a organização reconhecida pelas autoridades. Encorajamos todos que se consideram adventistas do sétimo dia a se identificarem com o corpo reconhecido de crentes. Interpretação. Se você faz parte dos True and Frees, está por conta própria. Não queremos ter nada a ver com você. Trabalharemos com a igreja adventista oficial, que manda seus filhos para a escola no sábado, etc., etc., mas não teremos nada a ver com os True and Frees que estão defendendo o sábado e se recusando a quebrar o quarto e o sexto mandamentos. Durante uma visita subsequente à União Soviética, o ancião Wilson estabeleceu uma relação próxima com Konstantin Karchev, então presidente do Conselho de Assuntos Religiosos da URSS. E durante 2 visitas aos Estados Unidos. Em 1986 e 1987, esse oficial soviético visitou a sede mundial da nossa igreja e várias de nossas principais instituições educacionais e institucionais. Tudo isso resultou na criação do primeiro seminário adventista na Rússia, nos arredores de Moscou, agora chamado Zaoksky. Esse foi o fruto desse diálogo. Os adventistas retribuíram participando quando Mikhail Gorbachev realizou o Fórum Internacional por um Mundo Não Nuclear e pela Sobrevivência da Humanidade em 1987.
Mikhail Gorbachev estava tentando falar sobre o desarmamento nuclear, os tratados START, e percebeu que a União Soviética não conseguiria acompanhar o Ocidente. E então Neil Wilson apontou para ele que as pessoas que mais apoiam Reagan são os cristãos conservadores e que eles estão principalmente preocupados com o tratamento dos cristãos na União Soviética. Portanto, se você demonstrar mais graça e compaixão e der mais liberdade aos cristãos, o presidente Reagan perderá seu poder político nos Estados Unidos. Esse foi o argumento usado pelo irmão Wilson na época e eu não vejo nenhum problema com esse argumento em particular. Acho que ele foi preciso no que disse, mas o que os adventistas fizeram a partir do final dos anos 1980? Para incentivar a cooperação com a União Soviética e a abertura dos direitos humanos em todo o país para todo o povo soviético, nós rejeitamos a caracterização de Ronald Reagan da União Soviética como um império do mal. Oferecemos cooperação aos soviéticos nas áreas de ciência, educação e medicina. Nós elogiamos a liberdade religiosa soviética. Você acredita nisso? Nós elogiamos a liberdade religiosa soviética em nossa revista Liberty e concedemos a Kharchev uma homenagem, citando-o como, abre aspas, um porta-voz dos direitos humanos, promotor da liberdade religiosa, fecha aspas. Posteriormente, também recebemos permissão para abrir uma editora, uma sede russa e uma clínica médica em Moscou. Bem, a história seguiu em frente. Algum de vocês se lembra deste evento aqui? A queda do Muro de Berlim. Foi um evento que marcou uma época. Ele moldou o mundo inteiro como conhecemos hoje. A União Soviética de hoje não existe mais. Mas a ideologia não. Ela está viva e forte em nossas universidades. Quando alguém diz hoje, sou progressista, o que isso significa é compartilho dessa ideologia marxista. É isso que significa. Estamos progredindo em direção a um Estado marxista. Então, aqui na América, quase metade dos nossos eleitores está votando nessas coisas. Mas hoje, a União Soviética, como entidade política, não existe mais. Os verdadeiros e livres adventistas quase não existem mais. A memória deles está desaparecendo da nossa consciência coletiva. A tortura, o exílio, as execuções, a fome dos campos de trabalho não existem mais. A educação sabática obrigatória para crianças existe em alguns bolsões da antiga União Soviética, mas em sua maioria desapareceu. O juramento de lealdade a um Estado ateu que odeia Deus agora acabou. Já não existem mais congregações verdadeiras e livres, nem conferências ou congressos verdadeiros e livres. Você também percebe que não há livros na Pacific Press que reconheçam ou celebrem os verdadeiros e livres adventistas. Eles foram apagados da nossa história porque não eram os adventistas oficiais, mesmo tendo pago o preço mais alto por sua fé. Os verdadeiros e livres simplesmente são ignorados. Foram apagados da nossa história por nossos jornais oficiais porque não se curvaram ao Estado soviético. E eles não aceitavam os compromissos feitos pela nossa liderança em toda a URSS. Isso não é história distante. Enquanto trabalhava nos anos 90 para a ADRA no Azerbaijão, conheci muitas pessoas, tanto da Igreja Adventista Oficial quanto dos verdadeiros e livres. Eles estavam lutando para aceitar o fato de que a opressão havia acabado. E nós realmente somos irmãos e irmãs em Cristo. Mas 3 gerações de amargura e rancor ainda pairavam no ar. E era possível sentir isso em qualquer lugar que você fosse. Muitas pessoas, nos anos 90, ainda estavam de luto por amigos e familiares perdidos para o regime soviético. Era um momento para lembrar irmãos e irmãs assim. O Salmo 116:15 diz que preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. Em momentos como esse, você simplesmente se encontra com as pessoas e diz, Deus é quem vai resolver isso no juízo final. E como Davi disse em 2 Samuel 24:14, ele diz, caiamos, pois, nas mãos do Senhor, porque grande é a sua misericórdia, mas não me deixes cair nas mãos dos homens. Olhamos para essa história não com nenhum sentimento de condenação, nem dizendo que um grupo é melhor do que o outro, porque nenhum de nós, ou muito poucos de nós, tivemos que fazer escolhas como aquelas. Você não sabe de antemão como vai reagir e o que vai decidir quando um Estado totalitário vem atrás de você ou dos seus filhos. E assim olhamos para essa história dolorosa da União Soviética e reconhecemos que não fosse a graça de Deus, cada um de nós poderia estar naquela situação.
A grande maioria dos adventistas na União Soviética tomou as melhores decisões que pôde, com o que tinha e quando podia. Ninguém deve ser condenado, especialmente aqueles que vivem em relativo conforto e luxo, por como os adventistas responderam à ameaça de tortura, estupro, execução ou exílio perpétuo para a Sibéria, para trabalhar em campos congelados até a morte, ter seus filhos tirados à força e nunca mais vê-los, enfrentar a morte por fome, doenças sem tratamento, brutalidade ou execução. Não podemos sentar hoje e dizer, eu teria estado naquele grupo, ou eu deveria ter estado naquele grupo. E não podemos criticar nenhuma dessas pessoas com o benefício da retrospectiva, porque nunca tivemos que trilhar esse caminho nós mesmos. Mas podemos aprender com as histórias deles. Eu costumava sentar e ouvir as histórias desses adventistas na antiga União Soviética. E você se senta ao lado de uma vovó e pede para ela contar a sua história. E ela contava para você a história mais incrível de fé sob pressão. E de coragem e convicção. Uma senhora que ainda me lembro como a Senhora dos Ratos, nós a contratamos na Adra. Estávamos alimentando cerca de 800 mil pessoas por mês. Tínhamos cerca de 60 grandes armazéns, como os do Walmart, espalhados pelo país, cheios até o topo de farinha, óleo e feijão vindos da América. E os ratos lá eram tão grandes quanto os armazéns. Quero dizer, eram ratos enormes. Isso foi antes de existirem ratos transgênicos, mas nós já tínhamos nossos próprios ratos transgênicos. E essa senhora era especialista em matar ratos. E por que ela era tão boa em matar ratos? Porque no início dos anos 1960, ela se tornou adventista em Moscou. E as autoridades ficaram tão irritadas com ela era uma verdadeira e livre, que tiraram seus filhos dela, 2 filhas recém-nascidas, gêmeas, e as levaram para um orfanato soviético e a exilaram de Moscou para Baku, na capital do Azerbaijão, e o trabalho que deram a ela foi matar ratos no metrô. E foi isso que ela fez pelos próximos 40 anos, até o colapso da União Soviética, sem saber onde estavam suas filhas. Se algum dia veria suas filhas novamente. E ela sobreviveu ao pior que a União Soviética pôde fazer com ela. E quando a União Soviética colapsou, ela partiu em busca de suas filhas. E ela as encontrou. Ambas eram mulheres casadas, vivendo na cidade moderna de Volgogrado, que foi Stalingrado durante a Segunda Guerra Mundial. E ela me contou sua história e havia lágrimas em seu rosto. Não eram lágrimas de raiva contra os soviéticos. Não eram lágrimas de amargura pelo que Deus permitiu que ela passasse. Houve lágrimas de alegria porque Deus a havia devolvido as suas 2 filhas. Ela tinha conseguido. Ela sobreviveu a um dos piores regimes do século XX e sua família agora estava unida. E assim, lágrimas de alegria brotaram no rosto da Senhora dos Ratos. O nome dela era Nina Sergeyevna. Acho que ela já faleceu. Se você quiser saber como era trabalhar em um desses campos, Solzhenitsyn escreveu um livro. É um livro muito curto, A Ciência dos Passos para Cristo. Chama-se Um Dia na Vida de Ivan Denisovich. Este texto descreve como é ser um prisioneiro em um campo de trabalhos forçados na Sibéria. Os prisioneiros são chamados de zeks. É uma espécie de gíria para prisioneiro em russo. Zek, ZEKS. E esta história narra o que acontece, do sino da manhã ao sino da noite, e tudo o que lhe passa pela cabeça como prisioneiro num campo de trabalhos forçados. Eu recomendo que você o leia. Crianças, se vocês acham que suas tarefas domésticas são ruins, deem uma olhada neste livro. O outro livro está no primeiro círculo, o que descreve como é ser um prisioneiro perpétuo em um dos campos de Stalin. Assim, a igreja se dividiu. Então, agora quero falar sobre a repetição no adventismo. Jesus disse isso desta forma. Ele disse, todos vocês se tornarão desertores por minha causa esta noite. Mateus 26, versículo 31. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Essa profecia se cumpriu naquela noite, a noite da traição de Cristo. Quando os discípulos fugiram dele. Essa profecia de Cristo tem se cumprido repetidamente ao longo dos últimos 2100 anos. Sempre que os líderes são atingidos por regimes sem Deus, o rebanho sempre se dispersa. Vimos isso na Alemanha, vimos na União Soviética, vemos hoje no Vietnã e vimos durante a Covid. A história não se repete exatamente, mas ela rima porque ainda somos seres humanos caídos. Somos propensos às mesmas tentações e propensos aos mesmos erros. Então quero falar hoje, por alguns momentos, sobre onde estamos como movimento adventista aqui na América do Norte.
Vai ficar claro para onde estou indo com isso. Há uma divisão diante dos nossos próprios olhos entre o adventismo oficial e institucional e o que vou chamar aqui hoje de o verdadeiro e livre adventismo. De um lado, o adventismo institucional oficial é legal, com reconhecimento jurídico e todos os benefícios fiscais decorrentes disso. Mas eu acredito que mais cedo ou mais tarde haverá novamente um adventismo verdadeiro e livre. Não uma denominação, mas um movimento. Pode começar como um movimento de reforma leiga dentro do adventismo hoje. Pessoas que frequentam suas igrejas regulares nas manhãs de sábado, mas que se reúnem nas noites de sexta-feira, sábado ou quarta-feira para oração, estudo bíblico e comunhão. Acredito que está surgindo em nossa igreja a possibilidade de um movimento subterrâneo sem reconhecimento legal, porque a divisão está ficando tão rígida, tão grande entre a instituição e os membros fiéis. No adventismo oficial, os membros estarão adorando em prédios e igrejas pertencentes à conferência, como, por exemplo, logo ali na rua. No verdadeiro e livre adventismo, estaremos adorando em casas particulares ou em espaços públicos. E cada vez mais minhas pregações acontecem em espaços públicos ou em outras igrejas. Estamos vendo essa divisão acontecer diante dos nossos olhos. O adventismo oficial está sobrecarregado pelo amor ao dinheiro. Eles estão sobrecarregados pela necessidade de proteger bens e fluxos de receita federais de bilhões de dólares. O verdadeiro e livre adventismo, por outro lado, é movido pelo amor de Cristo para advertir e preparar o mundo para a segunda vinda, independentemente do custo temporal. O adventismo oficial se subjugou legalmente aos objetivos, ao espírito e às metas das Nações Unidas. Temos ouvido falar muito sobre isso ultimamente. Eu recomendo que você se informe mais sobre isso. Mas nós nos submetemos legalmente ao apoio às metas e objetivos das Nações Unidas. Dr. Softman vai falar sobre isso esta tarde, o conceito de bem comum. Mas se pensarmos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, um desses artigos garante a liberdade religiosa. Dizemos, louvado seja o Senhor. O artigo 29.2 e 29.3 diz, com licença você tem todos esses direitos, mas todos estão sujeitos ao bem comum. Então isso significa que você não tem liberdade religiosa. E nós assinamos isso como uma conferência geral, como uma igreja mundial. Nós aceitamos o conceito de que os governos deste mundo têm o direito de sobrepor o que o Espírito Santo lhe diz. Essa é a posição oficial da Igreja Adventista. Quando você analisa as implicações do que assinamos, o verdadeiro e livre adventismo não se subjugou aos objetivos das Nações Unidas, mas se submeteu unicamente à palavra de Deus, conforme dirigido pelo Espírito Santo através das convicções da consciência. O adventismo oficial acredita que essa é a conferência geral. O ADCOM tem a autoridade espiritual e o direito legal de negar a liberdade religiosa aos membros. E os verdadeiros e livres acreditam que nenhum homem pode sobrepor as convicções do Espírito Santo na consciência de outro. Nós defendemos a liberdade de consciência e o maior mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A posição oficial adventista, na verdade, emite declarações oficiais que refletem de perto as posições das Nações Unidas sobre questões atuais. Cada vez mais, se você quiser saber o que pensamos sobre uma questão social, não estude a palavra de Deus como adventista, espere pela ONU para emitir uma declaração de posição e então nós vamos ecoá-la alguns meses depois. Vamos acrescentar alguns versículos bíblicos para dar uma boa aparência, mas estamos refletindo cada vez mais as atitudes das Nações Unidas, que é composta por hindus, budistas, muçulmanos, ateus, animistas, satanistas e o papado, que é o anticristo. A posição verdadeira e livre, os adventistas verdadeiros e livres, não estão interessados nas declarações oficiais das Nações Unidas. Eles estão interessados em pregar as 3 mensagens angélicas, anunciar a segunda vinda de Jesus Cristo, as boas novas de seu retorno e convidar todas as pessoas a estarem preparadas para Jesus quando ele voltar. Não seria maravilhoso se a única mensagem da nossa igreja no mundo todo fosse que Jesus está voltando, que ele vem buscar os seus e que você pode estar no livro da vida do Cordeiro? Seria maravilhoso se isso fosse a única coisa vinda da nossa igreja? Em vez de bobagens sobre outras declarações da ONU divulgadas por ela, as posições públicas do adventismo oficial refletem as das Nações Unidas, que inclui o anticristo.
e o verdadeiro e livre adventismo, suas posições públicas deveriam refletir aquelas, as posições das Escrituras e do espírito de profecia. Assim como na história da União Soviética, onde o debate era sobre o quarto mandamento e o sexto mandamento, temos a mesma luta acontecendo no adventismo hoje. No adventismo oficial, celebramos a quebra do sexto mandamento. Quando temos conferências celebrando o assassinato de Charlie Kirk, independentemente do que você pense sobre ele, quando estamos celebrando o assassinato de um funcionário público, quando citamos as Escrituras de Gálatas 6 e dizemos: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, tudo o que o homem semear, isso também colherá. Quando celebramos o assassinato público, estamos celebrando a quebra do sexto mandamento. E a alegação de ser o remanescente de Deus soa vazia, porque o remanescente guarda os mandamentos de Deus. Mas quando você celebra a quebra do sexto mandamento e escolhe realizar abortos, às vezes em seus hospitais, isso meio que desmente a ideia de que você está guardando os mandamentos de Deus. A verdadeira e livre posição adventista, no entanto, sustenta o sexto mandamento ao rejeitar todo assassinato, seja ele assassinato político, brutalidade policial ou o que acontece dentro do útero. Os verdadeiros e livres adventistas, já os adventistas oficiais, eles incentivam a quebra do sétimo mandamento ao promoverem eventos pró-LGBTQ em instituições adventistas e mensagens em púlpitos adventistas. Enquanto celebramos hoje, não em nosso próprio prédio, porque não nos é permitido estar aqui, em Loma Linda, na escola de religião, eles estão celebrando não um sábado de liberdade religiosa, mas um sábado de Sodoma. Eles estão promovendo o estilo de vida LGBTQ. Eles estão promovendo livros que dizem que precisamos reinterpretar toda a Bíblia, para que a homossexualidade e a atividade sexual entre pessoas do mesmo sexo não sejam consideradas pecado aos olhos de Deus. Esses pregadores não são banidos. Esses pregadores não são repreendidos pela hierarquia. Seus dízimos pagam os líderes da igreja que fazem parte do conselho do Centro Médico da Universidade de Loma Linda. É para isso que vão os seus dízimos. O presidente da Conferência Geral, o vice-presidente, fazem parte desses conselhos e esses eventos continuam acontecendo. Estamos aberta e publicamente com o nosso ramo progressista do adventismo, celebrando a quebra do sétimo mandamento. Estou tentando ser gentil aqui nesta manhã, mas essa é a verdade. Adventistas fiéis à Bíblia, verdadeiros e livres, dizem não, nós defendemos o sétimo mandamento. Toda pessoa que nasce neste mundo é digna de salvação, mas rejeitamos a revolução sexual e a degradação moral do movimento LGBTQ. O adventismo oficial promove a quebra do 10º mandamento ao promover a teoria crítica ou marxismo cultural, que é baseada na inveja. O verdadeiro e livre adventismo defende o 10º mandamento ao rejeitar a teoria crítica e a ideologia marxista satanista. Isso inundou nossa nação e grande parte das instituições da nossa divisão norte-americana. O adventismo oficial silencia aqueles que falam a verdade. O verdadeiro e livre adventismo do século XXI busca aqueles que falam a verdade. No adventismo oficial, ninguém tem permissão para questionar, criticar, analisar ou pedir reforma entre nossas elites administrativas. Como os fariseus disseram ao homem que nasceu cego em João 9, você ousa nos ensinar? E eles o expulsaram. É quase um paralelo direto com o que está acontecendo hoje. Você ousa nos ensinar e nós vamos expulsar você. O verdadeiro e livre adventismo, por outro lado, acredita que Deus nos deu um testemunho direto. O testemunho direto, nos segundos escritos seletivos, consiste em repreensões e advertências. Ele deve ser dado à igreja de Laodiceia, que está perdida a menos que se arrependa de sua autossuficiência espiritual. Vamos ser claros quanto a isso. As mensagens às 7 igrejas são dadas aos anjos das 7 igrejas. Cristo segura as 7 estrelas em suas mãos em Apocalipse 1. Esses são os líderes dessas 7 igrejas. A mensagem à igreja de Laodiceia é para o anjo da igreja de Laodiceia, o que significa que esta é uma mensagem direcionada aos líderes da igreja laodiciana e está dizendo que vocês estão em uma condição perdida agora. A menos que você se arrependa, vou vomitá-lo. Portanto, há uma mensagem sincera a ser pregada, porque Deus não quer que ninguém pereça. Nós também não queremos que ninguém pereça.
E assim, verdadeira e livre. O Adventismo hoje defende o direito do Espírito de Deus de falar por meio de sermões que sejam destemidos e falem ao tempo em que vivemos. O Adventismo oficial acredita que o dízimo pertence à conferência, independentemente de eles defenderem ou não a verdade bíblica. Os adventistas verdadeiros e livres acreditam que o dízimo pertence a Cristo, o cabeça da Igreja, e deve ser devolvido onde quer que o Espírito Santo dirija aquele que devolve o dízimo. Pregadores da conferência, no Adventismo oficial, estão pregando sermões tímidos e seguros que acalmam seus santos abastados e adormecidos. O Adventismo verdadeiro e livre busca pregadores da verdade presente que sejam destemidos para o tempo em que vivemos, que chamem ao arrependimento pessoal e receber a justiça de Cristo, Cristo em vós, a esperança da glória. Está ocorrendo uma divisão clara dentro de nossa igreja mundial. Acabei de expor um pouco disso para vocês aqui hoje. Essas divisões sempre aconteceram na história adventista, de uma forma ou de outra. Elas aconteceram ao longo de toda a história da salvação. Havia 7.000 ou mais. Elias não se curvou diante de Baal, lá em 1 Reis 18 e 19. E a maioria das pessoas se curvou diante dos Baalins de seu tempo. E está ocorrendo uma divisão dentro do nosso movimento hoje. E eu preciso escolher de que lado estou. E você precisa escolher de que lado está. Ninguém deseja um novo movimento adventista verdadeiro e livre novamente. Eu amo o nosso movimento adventista. Eu nasci nele. Mas isso pode muito bem acontecer de novo. Pode ser que isso seja necessário novamente. Por quê? Porque em nossa NAD ela é dominada por progressistas e leais às instituições. E em nossa igreja na América do Norte existem dois lados da moeda. Há adventistas fiéis à Bíblia de um lado e há adventistas progressistas e institucionais do outro. Estamos vivendo em planetas diferentes. Temos visões de mundo diferentes. Somos mantidos juntos por uma estrutura financeira comum. E agora os progressistas estão usando essa estrutura como arma contra os fiéis à Bíblia. Isso não é sustentável. A balcanização espiritual acabará levando à balcanização organizacional e financeira. Não estou promovendo isso. Só estou dizendo que é isso que a história nos ensina que provavelmente vai acontecer. A convivência seria possível se os progressistas não usassem a estrutura como arma contra os pregadores fiéis às Escrituras. A situação atual é insustentável. A menos que haja arrependimento entre nossos líderes e um retorno à fé pura que nos foi transmitida, acredito que Deus chamará um novo movimento leigo dentro do Adventismo para ser fiel ao chamado que Deus nos deu como movimento. Nós começamos como um movimento. Evoluímos e nos tornamos uma denominação respeitada. Ficamos tão entrelaçados com as estruturas financeiras e legais do nosso mundo que agora somos indistinguíveis do restante do mundo. Mas antes que Cristo volte, seremos novamente um movimento fiel. A única questão é como. A única questão é quando. E mais importante ainda, você vai fazer parte desse movimento fiel. Esse movimento será fiel ao Evangelho e estará livre da ONU ou do controle federal. Haverá verdadeiros e livres adventistas antes que Cristo volte novamente. Então voltamos às nossas conclusões aqui nesta manhã. Fevereiro de 1987. O ancião Wilson falou diante de uma conferência global no grande salão do Kremlin, que tratava de desarmamento nuclear e direitos humanos. E ele citou um filósofo francês, Jacques Ellul, e foi isso que ele disse. Ele disse o seguinte: qualquer que seja a posição adotada pela Igreja, toda vez que ela se envolve em política, em qualquer ocasião, o resultado tem sido infidelidade a si mesma e o abandono das verdades do Evangelho. Toda vez que ela foi levada a agir de forma razoável, seja em relação à verdade revelada ou ao amor encarnado. Parece que a política é a ocasião de suas maiores quedas, sua tentação constante, a armadilha que o príncipe deste mundo incessantemente prepara para ela. E eu concordo com cada palavra do Elder Wilson aqui, que quando você mistura política com a igreja, o evangelho é diluído. Quando a igreja tenta influenciar o Estado, é o Estado que acaba influenciando a igreja. E quando nos atamos, nos subjugamos, nos curvamos legalmente e nos obrigamos a defender os objetivos dos governos deste mundo, inevitavelmente, isso levará ao declínio espiritual dentro do nosso movimento. Então, o que fazemos neste sábado religiosamente carregado? A primeira coisa de 3 que quero encorajar você a fazer é esta: curve-se.
Curve-se em seu coração agora mesmo. Curve-se ao lado da sua cama esta noite e escolha a quem você vai servir. Faça uma aliança sobre a quem você vai servir. Deus ou Mamon, você será um adventista fiel à Bíblia ou será um adventista institucional? Quando a crise final chegar, seu coração e sua mente serão fiéis ao Evangelho. Sua consciência estará atrelada à palavra de Deus e sujeita à palavra de Deus? Sua consciência estará sujeita à ONU ou ao controle federal? Escolha hoje a quem você vai servir. A segunda coisa que quero encorajar você é a se levantar. Ou seja, viva a sua fé. Não seja apenas um adventista do sétimo dia, seja realmente um adventista do sétimo dia. Viva a sua fé de domingo a sexta-feira, tanto quanto no sábado. Deixe o mundo saber que você serve a um Salvador ressuscitado que voltará, que Ele transformou sua vida, que Ele é algo especial para você e que você deseja que outras pessoas experimentem a graça, a bondade e a misericórdia do nosso Pai Celestial. Levante-se e viva a sua fé. Não esconda a sua fé debaixo de um alqueire. Crie raízes na palavra de Deus a cada dia. Saiba por si mesmo no que você acredita. Deixe seu amor e seu testemunho brilharem cada vez mais para Jesus Cristo. Se todos nós fôssemos conhecidos hoje por sermos verdadeiros e livres adventistas. E em terceiro lugar, manifeste-se. Há uma petição online neste momento. Você pode vê-la. Está em faithfuladventist.org. Este é um documento bem escrito. Há páginas e mais páginas de recursos. Adventistas ao redor do mundo estão assinando isso. Nos primeiros 3 dias, houve mais de 200.000 visualizações do vídeo que acompanhava isso. Os adventistas estão percebendo que estamos em apuros aqui e é nossa responsabilidade nos manifestar. E esta não é uma petição para a Conferência Geral. Esta é uma carta ao Secretário-Geral das Nações Unidas dizendo: não temos nada em comum e nunca concordamos em ser membros das Nações Unidas. E queremos que você encerre esse relacionamento. É uma carta dirigida diretamente às Nações Unidas. E explica as mensagens dos 3 anjos, explica o sábado, explica a lei de Deus e explica a sexualidade humana. E diz: em todas essas áreas não podemos nos curvar às Nações Unidas e aos seus objetivos, à sua filosofia, aos seus princípios ou às suas metas. Por isso, hoje eu te encorajo a dar uma olhada nessa petição, faithfuladventist.org, que sua testemunha seja ouvida, assine online. Vamos nos manifestar e fazer a diferença. Leia os recursos, mantenha-se informado e compartilhe com outras pessoas. Jesus voltará. E quando Jesus voltar, haverá um remanescente fiel à sua espera. Eles são fiéis ao Evangelho e estão livres do controle do governo. Sou membro da Igreja Adventista. Sinto-me privilegiado por ser membro da Igreja Adventista. Mas no meu coração, também sou um adventista verdadeiro e livre. Minha primeira lealdade é a Cristo. E os pensamentos da minha mente e as direções do meu coração devem ser guiados a cada dia pelo Espírito de Cristo e não pelos ditames caídos das Nações Unidas. Portanto, curve-se hoje em aliança diante de Deus. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Levante-se hoje e deixe sua luz brilhar. Deixe que a sua luz seja vista na sua comunidade, para que você seja, sem vergonha alguma, um adventista do 7º dia. E você levará a mensagem adventista aonde quer que for. E manifeste-se. Fale. Deixe o mundo saber que você concorda, que não temos nada a ver com os reinos decadentes deste mundo. Incline-se, levante-se e fale. Hoje contamos as histórias dos verdadeiros livres na União Soviética. Quando chegarmos ao céu, talvez contem as nossas histórias também. Talvez por toda a eternidade a sua decisão de hoje será lembrada. Será objeto de estudo e pesquisa, pois em um mundo que diz: não queremos que este homem reine sobre nós, houve um grupo de adventistas em Berrien Springs, ou você que está assistindo online que disse: estamos escolhendo Jesus acima de tudo. Seremos fiéis ao seu evangelho e seremos livres de todo controle governamental, porque nossas consciências estão cativas à palavra de Deus, e somente à palavra de Deus. Que Deus nos conceda a graça, nos dê coragem, nos dê fortaleza, nos dê senso de propósito, para que possamos viver como Deus planejou que vivêssemos nos últimos dias da Terra. Não nascemos apenas nos últimos dias da Terra. Não nascemos apenas para os dias finais da Terra. Nós nascemos para os dias finais da Terra. Quando Deus quis um povo que brilhasse por Ele nas horas mais sombrias da Terra, foi a cada um de nós aqui hoje que Ele escolheu. Deus vê algo em você que talvez você mesmo não veja.
Mas se você se ajoelhar, Deus vai te encher com o seu espírito. E se você se levantar, ele diz, estarei com você onde quer que vá, até o fim dos tempos. Se você proclamar a promessa de Cristo, suas palavras lhe serão dadas do alto, para que o mundo saiba que há um Salvador vindo. Que essa seja a experiência de cada um de nós, para a glória do seu nome. Amém. Convido você a inclinar a cabeça comigo para uma palavra final de oração aqui. Altíssimo Pai Celestial, nós te agradecemos. Te agradecemos hoje pela liberdade que desfrutamos aqui na América. Pai, nós te agradecemos hoje pela herança espiritual que nos foi transmitida. Pai, doutrinas que são verdadeiras nas Escrituras. Mas, Senhor, como disse o pastor Kelly, conhecer a verdade espiritual não faz de você um seguidor de Cristo. Pai, oro hoje para que não apenas conheçamos a verdade, mas que Jesus, como a verdade, viva em cada um de nós. Que tu, Jesus, nos transformes e nos moldes de dentro para fora. Oro para que tu brilhes através de nós nas horas mais sombrias da terra, para que todo o mundo saiba, em meio à escuridão crescente, que há um rei que está por vir. O nome dele é Cristo, e todos podem estar em seu reino. Oro, Pai, para que essa seja a nossa experiência, para a glória do teu nome. Amém.